Nesse vídeo eu vou fazer o teor alcoólico de uma amostra de kefir de água. Esse kefir de água foi preparado com maracujá. No vídeo anterior eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E aí eu estou mostrando que eu engarrafei o kefir de água com o maracujá e ele acaba separando. O maracujá tem como se fosse uma mucilagem ali que ele acaba depositando no fundo ou na superfície da bebida. Não carbonatou bem, devido à temperatura um pouco mais baixa aqui, então já foi engarrafado há 3 dias, mas não tem gás o suficiente para formar espuma, mas na garrafa ali tinha uma leve pressão e ao despejar no becker dá para poder ver umas pequenas borbulhas, tanto na garrafa quanto no becker, mas a bebida não está totalmente carbonatada. E o maracujá, como eu disse, ele acaba dando uma separada dentro da própria garrafa. Então não é tão interessante assim preparar bebidas à base de maracujá, mas o sabor e o cheiro realmente são muito agradáveis. Daí, para essa metodologia de teor alcoólico, eu vou fazer uma metodologia de destilação e depois analisar a densidade do destilado. Então eu separei 50 ml da amostra dessa bebida fermentada, que é o kefir de água, esse de maracujá, e coloquei nessa montagem, que é uma montagem de destilação. Daí o balão de destilação ligado a um condensador e eu vou coletar esse destilado num outro balãozinho ali com o funil. Eu ligo o condensador na água para poder refrigerar o sistema e fazer a troca de calor e condensar assim o vapor da destilação. Ali já está correndo, o sistema já está, a água já está passando pelo condensador para fazer a destilação. E ali eu adaptei a altura utilizando um becker, tentei utilizar um volume pequeno de trabalho para poder destilar mais rápido. E liguei e deixar aquecer. Há várias metodologias para se fazer o teor alcoólico, essa talvez é a mais simples e é uma metodologia recomendada pelo Instituto Adolfo Lutz como métodos físico-químicos para análise de alimento. Então, é uma metodologia bem confiável para fermentados em geral. Daí, mostrando o arranjo, assim que começar a destilar, eu vou mostrar o vídeo destilando. Daí, essa parte já começou a destilar, já aqueceu, dá para ver que está borbulhando, ou seja, está em ebulição a bebida fermentada, gera o vapor e o vapor vai ser condensado no condensador, como eu mostrarei na imagem. A temperatura da ebulição ela não pode ser muito alta para que não ocorra de queimar a amostra, já que a amostra contém açúcar. Então, essa destilação deve ser controlada. No vídeo eu tento mostrar a região onde o líquido, o vapor, se transforma em líquido e ele vai pingando do outro lado do condensador. E aí é paciência. É uma destilação que deve ser feita de maneira devagar e cuidadosa, porque na destilação a gente tem a separação do que é volátil e do que não é volátil, ou seja, os açúcares, todos os componentes que não são voláteis, eles vão ficar ali no que está fervendo. E o que for volátil, principalmente o álcool, já que o intuito é fazer o teor alcoólico, ele vai sair no vapor e depois vai se condensar. E depois eu analiso a densidade desse líquido destilado. Eu posso fazer várias metodologias para pegar essa densidade, mas eu optei por utilizar um piquenômetro, que é uma vidraria, para se medir a densidade de líquidos. E eu vou mostrar o resultado. Eu acabei não conseguindo filmar o trabalho com o piquenômetro, já que eu utilizo essa vidraria mais uma balança para poder pesar. Então eu faço a densidade. A densidade é dada pela relação massa-volume, então eu tive que medir as massas e o volume fixo dessa vidraria chamada piquenômetro. Qualquer coisa eu posso fazer um vídeo só sobre a densidade, mas aí é mostrando como que ocorre essa destilação e um pouco de paciência. E depois da destilação eu peguei os valores que eu vou mostrar aqui numa planilha no vídeo. Então aqui nessa planilha eu já tenho os valores da medida de densidade. Então eu tenho o valor aqui do piquenômetro vazio,
Eu fiz 3 medidas de massa dele vazio e calculei a média. Com água, que é a calibração do piquenômetro, 3 medidas da água a 20 graus Celsius e eu tenho a média. E depois o piquenômetro com a amostra, com aquele destilado que eu coletei, no qual está todo o álcool separado do açúcar, separado dos componentes não voláteis. Eu peguei aqui a densidade. E a densidade, como eu fiz em triplicata, eu fiz 3 vezes, então eu tenho 3 valores de densidade. Eu poderia fazer uma média, mas eu prefiro encontrar o teor alcoólico correspondente e, por último, fazer a média. Ok? Então, esses são os valores de densidade da amostra destilada. Para conseguir encontrar o teor alcoólico, eu preciso utilizar a metodologia. Eu utilizo uma referência. E é essa metodologia de álcool em volume a 20 graus Celsius, ou grau alcoólico real, para bebidas fermento destiladas. Tanto funciona para bebidas fermentadas quanto destiladas. Aqui no manual da metodologia do Instituto Adolph Lutz tem uma tabela que faz essa correlação, densidade a 20 graus Celsius e o teor alcoólico ou a porcentagem volumétrica de álcool. Então note, aqui eu tenho os valores que eu encontrei é 99977, 99971 e o menor 99966. Olhando para a tabela, todos os valores vão estar aqui bem próximo do 0,2. Notem que a tabela nos traz um erro de 0,1%. Então, a metodologia, o erro dela vai ser 0,1% a mais ou 0,1% a menos. Mais ou menos 0,1% é o erro dessa metodologia. Os valores, olhando com calma, todos estão mais próximos do 0,2 dessa densidade do que das outras. O 66 falta apenas 4 para chegar aqui no 70 e o outro 7 não está tão próximo aqui. Então os valores ficam em torno de 0,2%. Aqui na minha planilha eu posso vir e preencher 0,2, 0,2 e 0,2. Na hora que eu fizer a média, eu estou utilizando aqui o LibreOffice, mas poderia estar utilizando uma calculadora, qualquer planilha. Na hora que eu fizer a média, vai dar o valor de 0,2. Lógico, eu poderia fazer uma interpolação para achar os valores quebrados, para saber se é 0,15, 0,17, mas eu entendo que, como é um teor alcoólico, isso aqui já é um percentual, não tem muito sentido. Então, o teor alcoólico da minha amostra de kefir com um maracujá ficou em 0,2%. O vídeo do preparo eu vou deixar no comentário, na descrição aqui desse vídeo, mas basicamente foi eu utilizei 2 colheres de açúcar para 2 colheres de grãos em 500 ml, fermentei por 24 horas e depois engarrafei e adicionei o maracujá. Então, as pessoas que adquiriram o meu kefir podem partir do princípio que a fermentação deles também geraria uma quantidade de álcool parecida com essa de 0,2, utilizando as proporções que eu utilizo. Então, ficaria bem nessa faixa. Isso também faz a gente pensar que qual que é o produto principal da fermentação do kefir, ou do cultivo do kefir. Não necessariamente é o etanol que eu acabei medindo aqui. Quando o kefir realiza a fermentação, ele produz grãos de kefir, ele produz micro-organismos ou biomassa. Então, o produto majoritário da fermentação do kefir acaba sendo a biomassa, os grãos do kefir, os micro-organismos, e não o etanol. Lógico, ele vai gerar etanol, CO2, os ácidos orgânicos, ácido lático, enfim, mas o produto majoritário acaba sendo os próprios micro-organismos que se multiplicam
para formar cultura nessa fermentação. Então, esse é um vídeo que eu tentei explicar de uma forma mais simples possível. Caso tenha dúvida ou caso seja interessante, futuramente eu farei outros vídeos comentando sobre o teor alcoólico do kefir de água.